Fala, sétimo ano. Vamos para nossa revisão para a prova, tá? E como eu falei ontem no Zoom, eu iria mudar uns temas ou outros que eu passei para vocês ontem, tá? Basicamente é a mesma coisa ainda. A diferença é que daqui da 1 até a 5 eu misturei a ordem. Então, os 5 temas aqui são os mesmos que eu estou cobrando na prova. A diferença é que agora eles estão misturados nas questões, tá? Não é uma questão exatamente pedindo características nem outras consequências, tá? Elas estão misturadas. Mas é a mesma coisa que vocês vão ter que estudar. E aqui eu mantive a mesma ordem, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a matéria que vai cair na prova vai ser o capítulo 4 e 5, tá? Não vou cobrar os 6 por agora, não. E o 4 ele fala sobre o Renascimento. Então vamos dar uma olhada novamente no nosso resumo de Renascimento, tá? Esse aqui, né? Sobre Renascimento, né? O que foi, na verdade? A gente já falou sobre isso, né? Foi um movimento cultural, intelectual e científico. Ele ocorre na Itália, primeiramente, entre os séculos 14 e 16, e aí ele vai passar pelo resto da Europa, tá bom? Vai chegar na Inglaterra, na França e por aí vai, tá? E ele é importante porque ele é uma das coisas que a gente usa para representar a passagem do feudalismo para a Idade Moderna, tá? Então a gente sai da Idade Média com o Renascimento. Tanto que são os renascentistas que vão chamar a Idade Média até então, né, de Idade das Trevas. E por isso eles estão renascendo nesse processo. Eles estão trazendo de volta a cultura, a intelectualidade, a ciência que ficou esquecida durante a Idade Média, tá? Quais foram as causas, os fatores para que ele ocorresse? Nós tivemos o crescimento da burguesia, o surgimento do mecenato, que eu vou falar daqui a pouco de novo. Temos a volta do crescimento das cidades na Europa, da sua importância, né, com o renascimento comercial e urbano. Temos já a crise do feudalismo. O que havia sido aquela crise do feudalismo? As cruzadas, a peste negra, né? As mudanças das monarquias que eram descentralizadas, que era o rei que só mandava no seu feudo, para os reis que controlam todo o poder, né? E, muito importante, as críticas que a igreja já vinha sofrendo há alguns séculos, tá? E com o Renascimento, a autoridade da igreja ela fica abalada novamente e a gente chega na Reforma Protestante, que aí ela acaba se dividindo, tá? Esses são os fatores principais. Né? E as características que a gente falou, né? Temos todas essas daqui, ó, o classicismo, o resgate da cultura greco-romana, o antropocentrismo, a valorização do ser humano, né? O ser humano no centro das discussões. O humanismo, que é um movimento intelectual que busca melhorar a sociedade, né? Seria um renascimento dentro do renascimento, né? Um movimento dentro do renascimento. Temos o racionalismo, que é a valorização da razão e não mais do pensamento católico, do pensamento religioso medieval. Temos a valorização do indivíduo também, das ações individuais, do individualismo. Temos a valorização dos prazeres, das coisas humanas, do hedonismo. E temos o otimismo, que é uma visão positiva de que a sociedade agora está evoluindo, está avançando, né? Que é bem presente nas obras do Renascimento. Tá bom? E sobre as consequências do Renascimento, a gente falou, né? Temos de enfraquecimento do controle católico, seja na educação, no pensamento intelectual, na questão do poder político mesmo, né? Que vai passar a ser mais contestado quando o absolutismo crescer. Temos também as inovações do Renascimento, elas permitem a inauguração das grandes navegações. Temos já a ocorrência da Reforma Protestante, né, e divisão da Igreja, mais para frente, já no século XVI, no final do Renascimento, e a formação dos Estados Nacionais, que são estados absolutistas que a gente está falando no capítulo 6. Né? Basicamente, são esses os temas. Né? E uma coisinha a mais é a questão do mecenato, que era um sistema de financiamento, de investimento que os artistas tinham, né? O artista ele conseguia alguém para patrocinar ele, no caso devia ser um membro da burguesia com bastante dinheiro, né? Ou até mesmo príncipes, reis,
ou outras pessoas da nobreza interessadas em patrocinar esses artistas, né? E é assim que funcionava. Você patrocinava o artista para você meio que ostentar, né? Dizer que você conhece de arte, que é você se colocar acima das outras pessoas, né? Era uma questão de status social. E o artista consegue continuar as suas ideias, os seus escritos, né? As suas obras. Tanto artistas quanto intelectuais também, filósofos, teólogos, tá? Basicamente é isso, tá? E uma coisa importante, né? Apesar de valorizar o ser humano, a razão de autores clássicos, os renascentistas não eram contrários à religião cristã. Então eles apenas estão tirando o foco da religião, do divino e colocando o foco no ser humano. Mas isso não quer dizer que eles estão perseguindo a igreja, eles só estão mudando a discussão, tá? Basicamente é isso que eu peço no capítulo 4. No capítulo 5, eu peço as características, né, dos, dos reformadores, né, das religiões que são criadas, né, e uma da Contra-Reforma. Então, sobre o luteranismo, vamos lá. O fundador foi Lutero e ela tem origem com as 95 teses que ele elaborou e colocou na porta da igreja lá de Wittenberg, né? De 95 coisas que a Igreja Católica, na concepção dele, deveria reformar. E características principais de Lutero: a salvação pela fé, a liberdade de culto, e sem hierarquia, ou seja, você não precisa ter um padre, um bispo levando a missa, qualquer fiel poderia fazer isso. Ele crê em apenas 2 sacramentos, ele defende a livre interpretação e a tradução da Bíblia, então você mesmo tem que ler a Bíblia na sua língua, não precisa ter alguém lendo por você. Lembrando que até então a política da igreja era colocar a Bíblia como na linguagem latina, tá? E é, além disso, ele mantém fortes críticas à Igreja Católica, da mesma maneira que os outros reformadores vão fazer também, tá? Nós temos também a iconoclastia, que é o movimento de destruição das imagens, de você não adorar a imagem, não adorar a imagem de santo, né? Você não reproduzir, porque aí você... Uma coisa que a gente falou no passado, né? Você pode acabar adorando a imagem, não o que ela representa. Isso está presente no luteranismo e também no calvinismo, tá? E assim a gente fecha a ideia do Lutero. O mais importante está aqui, salvação pela fé. Se o fiel ter fé que ele vai ser salvo, é a única coisa que ele pode ter, ele poderá ser salvo. Então, é a única garantia que ele teria. Então, as boas obras não são tão importantes assim para a salvação, de acordo com o luteranismo. Tá? No caso, a Igreja Católica defende a questão das boas obras, você ser um bom cristão, praticar caridade e tudo mais. No anglicanismo, a gente tem o Henrique VIII, e ele surge em 34, 1534, Cota de Supremacia, em que o Henrique Tudo, o Henrique VIII, né, ele decreta na Inglaterra que ele é o chefe da igreja e que o Papa não manda mais lá. E ele faz isso tudo tendo em vista algumas questões. A principal era do casamento dele, que ele queria se divorciar e casar novamente, e a Igreja Católica não permitia. Então, para isso acontecer, ele rompe com a Igreja Católica e funda sua própria igreja. Tá? Tinham outros elementos também, como a interferência da nobreza inglesa que queria as terras da Igreja Católica para si. Então elas vão também fazendo a cabeça do Henrique VIII tomar essa decisão, tá? Entre outras coisas. E as características principais do anglicanismo são a doutrina, ou seja, o que eles defendem, o que eles acreditam, é muito parecido com o que a Igreja Católica defende. A única diferença primordial é que o rei é o chefe da igreja e não o papa, tá? Mas a composição da hierarquia, os sacramentos, as regras são muito parecidas, tá? Então ele meio que foi um reformador que por uma questão, só rompeu com a igreja por uma questão pessoal, né? Não uma questão de doutrina necessariamente. Tanto que o Henrique VIII ele tinha recebido a honra
pelo Papa, antes dessa história toda, de ser o salvador, o defensor da fé, um negócio assim na Inglaterra. Então ele tinha boas relações com o papado até então. Só nessa questão do casamento que a coisa desandou. No calvinismo, temos o seu início em 1586, com João Calvino, quando ele publica as Institutas, que é uma série de textos que criticam a Igreja Católica, que propõem mudanças na doutrina, né? E, no final das contas, é a base do calvinismo. E a característica principal dela é a questão da predestinação, ou seja, para os calvinistas, você já está salvo, Deus já sabe se você será salvo a partir do seu nascimento, você já está predestinado àquilo, e nada do que você faça irá mudar isso. Agora, você receberia alguns sinais de que você haveria sido salvo, e um desses sinais seria a riqueza em vida, né? Riqueza material, riqueza pessoal em vida. Então, isso acaba fazendo com que os calvinistas eles desenvolvam uma ética protestante em relação ao trabalho, em que quanto mais você trabalhar, né, mais chances você tem de você ter riqueza em vida, e isso seria um sinal de que você havia sido escolhido para ser salvo, tá? E é justamente essa questão ética de valorização do trabalho, né? Mais as questões como eles não condenam a usura, não condenam aquele lucro em cima de juros, né? E outras questões que são semelhantes ao Lutero, né? Que faz com que o calvinismo seja uma das religiões que mais sirva os interesses do capitalismo naquele momento, né? Que está começando a se desenvolver. A gente vai falar mais disso no ano que vem, no 8º ano, mas já fica aí de aviso para vocês. E eles recebem esses nomes diferentes dependendo da região onde eles estão, né? Eles são chamados de puritanos na Inglaterra, são chamados de huguenotes na França e presbiterianos na Escócia. Então, dependendo do lugar onde a gente está olhando a Europa, eles são chamados de assim. Temos também o anabatismo, cuja liderança não havia, só vai ter uma liderança quando Lutero ele passa a não defender mais, não, ele nunca defendeu, né? Ele passa a tecer críticas contra os anabatistas, então nesse momento os anabatistas decidem romper com o pensamento luterano e seguir com suas próprias características. E assim a liderança do movimento é o Thomas Müntzer. E a origem em 1525 com os primeiros batismos. Eles ocorrem nas mesmas regiões em que o luteranismo avança, ali na região da Alemanha, tá? E tem uma doutrina muito parecida no início, mas eles vão radicalizar, no sentido de que eles vão defender o fim da propriedade privada, vão ser perseguidos pela alta nobreza, e o Lutero vai questionar as suas atitudes, né? E no início desse movimento, a pequena nobreza até apoiava. Só que conforme eles vão se radicalizando, querendo pegar as terras da alta nobreza, querendo diminuir a desigualdade social e tudo mais, até essa baixa nobreza que apoiava deixa de apoiar o movimento, e assim os anabatistas não vão ter proteção no território e acabam sendo dizimados pelas tropas dos príncipes que apoiavam Lutero, pelas tropas que apoiavam o papado, né, a Igreja Católica, e por aí vai. E uma característica principal é que eles defendem o batismo na idade adulta e não na infância, né? Por isso anabatismo, né? E esses são os reformadores, né? Os movimentos de reforma. E como a Igreja Católica responde? Com a sua própria reforma, chamada de Reforma Católica ou de Contra-Reforma, tá? Que é a sua reação aos avanços dos grupos protestantes. E quais são as características? A Igreja Católica decide fundar a Companhia de Jesus, que é uma companhia especializada na conversão dos nativos americanos do Novo Mundo, né? Então, os jesuítas, os padres jesuítas serão padres especializados nessa questão da catequese, da conversão e tudo mais, tá? A igreja decide reativar o Tribunal do Santo Ofício para julgar os casos de heresia dos protestantes, né? E prendê-los, queimá-los na fogueira, a mando das monarquias que a Igreja Católica tem como aliadas, no caso da Espanha e Portugal, por exemplo. E tem a criação da lista dos livros proibidos, a lista do Índex,
Index Prohibitorum Librorum, algo assim. Mas a gente fala de index para poder facilitar, tá? E nessa lista de livros proibidos temos os livros dos reformadores, como as teses de Lutero, as Institutas do Calvino, entre muitas outras obras, tá? E se um católico fosse pego lendo um livro desses, seria perseguido pela igreja também. E temos a criação do Concílio de Trento, que é uma reunião entre os cardeais, o alto clero da Igreja Católica, ao longo de quase 20 anos. E nessas reuniões eles vão reafirmando os dogmas católicos, ou seja, eles vão mantendo as verdades da doutrina católica. Então eles não mudam a doutrina, só que eles vão fazer umas coisas novas. No caso, eles vão proibir a simonia e a venda de indulgências, ou seja, eles vão fazer uma reforma interna em que eles vão proibir a venda de cargos da Igreja Católica e a venda do perdão, tá? Que eram críticas que o Lutero, principalmente, fazia, que eram muito fortes. Além disso, é criada a instituição da catequese, então esse estudo bíblico desde a infância, né, para as crianças, para poder facilitar na expansão da fé católica, de ter novos fiéis e tudo mais. E mantém os 7 sacramentos, né? Mantém a defesa das imagens também, que eu cheguei a mencionar, mas não coloquei aqui. Basicamente é a mesma doutrina que a gente tem hoje pela igreja. Esse concílio foi o grande último concílio da igreja nessa questão. Tivemos outros, só que o mais importante e mais recente foi esse. Tá bom? Basicamente é isso que eu peço, tá? Eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente continua semana que vem, tá bom? É isso, tchau, tchau.